Questão 6. O tanque representado a seguir está com 2/3 de sua capacidade de água. Quantos litros de água há nesse tanque? Então, beleza. Aqui tem o nosso tanque, as medidas das arestas dele. Ele está apenas com 2/3 de sua capacidade, ou seja, é como se nós tivéssemos dividido ele em 3 pedaços iguais e apenas 2 desses pedaços foram enchidos de água, ok? Como que eu sei disso, pessoal? Porque o exercício nos diz 2/3. Ora, 2/3 é uma coisa inteira que foi dividida em 3 pedaços iguais e você usou apenas 2 daquelas partes. Tá? Então a gente dividiu o nosso tanque em 3 partes iguais e usou apenas 2 delas. Perceba o seguinte, que as arestas desse tanque são dadas em metro, ou seja, o comprimento de cada um desses lados e da altura do nosso tanque é dado em metro. Mas a questão, ela pede para a gente dar a resposta final em litros. Ele quer saber quantos litros de água tem aqui dentro, já que 2/3 da capacidade desse tanque está sendo utilizada. Existem vários modos da gente descobrir isso daqui. O modo que eu prefiro é a gente primeiro descobrir o volume, multiplicando essas medidas das arestas, depois descobrindo quanto que seria 2/3 desse volume, e por fim a gente vai converter esse volume em litro. Então vamos lá. Primeiro passo, descobrir o volume total do nosso tanque. Vai ser 1 vezes 1,5 vezes 1,2. Só estou multiplicando as medidas das arestas. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então 1 vezes 1,5 é 1,5. Abaixo 1 vezes 0,2. 1,5 vezes 1,2. Vamos fazer aqui no nosso rascunho. 2 vezes 5 é 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 1 é 2. 1 que foi 3. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. O 0 a gente abaixa. 3 mais 5 é 8. O 1 abaixa. Aqui eu tenho uma casa decimal. E aqui também eu tenho uma casa decimal. Portanto, no meu produto eu tenho 2 casas decimais. Isso significa que o resultado aqui vai ter que ter 2 casas. 1, 2. Portanto, o resultado é 1,80 ou 1,8, que é a mesma coisa. Então aqui 1,8. 1,8 o quê? Metros cúbicos, porque é justamente o volume que a gente está querendo achar. E todas as nossas arestas estavam em metros, ok? Isso só funciona quando todas as medidas estão na mesma unidade. Só que esse 1,8 metros cúbicos é o volume do tanque inteiro. Nós não queremos o tanque inteiro, porque só 2/3 da capacidade dele está com água. Então a gente precisa descobrir quanto que é 2/3 de 1,8. E 2/3 de 1,8 nada mais é do que pegar esse 1,8, dividir ele por 3 e depois multiplicar por 2. Ou vice-versa, pode multiplicar por 2 e depois dividir por 3, dá na mesma. Então agora a gente vai fazer a divisão de 1,8 por 3. Como aqui eu tenho um número com vírgula e esse outro número, meu divisor, não tem vírgula, eu tenho que deixar todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais. Para isso, basta eu pegar esse número aqui, colocar uma vírgula e um 0 depois. E veja, eu não mudei nenhuma quantidade. 3,0 é igual a 3. Como agora os dois números, o dividendo e o divisor, têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso simplesmente ignorar a vírgula. Isso daqui será a mesma coisa, então, que 18 dividido por 30. E isso é verdade, pessoal. Se você for na calculadora e fizer 1,8 dividido por 3 e anotar o resultado, e depois você for lá e fazer 18 dividido por 30 e anotar o resultado, quando você for comparar esses dois resultados, você vai ver que eles são iguais. Então a gente não mudou nenhum valor aqui. 18 dividido por 30 não tem como, então a gente põe o 0. 0 vezes 30 é 0. 18 menos 0, 18. Abaixamos o 0 e colocamos uma vírgula. 180 dividido por 30 é 6. 6 vezes 30 é 180. 180 menos 180 é 0. Note que a tabuada do 30 é a mesma coisa que a tabuada do 3. Basta a gente acrescentar um 0 no final. Mas ainda resta algo a ser feito. A gente descobriu que 1,8 dividido por 3 é igual a 0,6. Então a gente já fez essa parte de dividir pelo de baixo. Ainda resta multiplicar pelo de cima. Então 0,6 vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 0, 0. 1 que foi 1. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho casa decimal. Portanto, a minha conta toda tem apenas uma casa decimal. Então a vírgula ficará aqui. Isso significa então que 2/3 de 1,8 é a mesma coisa que 1,2. 1,2, evidentemente, metros cúbicos. Porque esse 1,8 é esse camarada aqui, ó, é o volume total do nosso tanque. E a gente descobriu qual é o volume só da parte que está sendo usada agora, que é os 2/3. Então isso equivale a 1,2 metros cúbicos. Mas o exercício quer que a gente dê a resposta em litros. Vou avançar minha página um pouquinho. Então a gente quer transformar 1,2 metros cúbicos em litros. Nós sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então para que nós possamos fazer essa transformação, a gente primeiro precisa transformar 1,2 metros cúbicos em decímetros cúbicos e depois transformar esses decímetros em litros. Vamos lá então. 1,2 metros cúbicos. Lá na página 253 a gente consegue ver qual é a relação do metro cúbico para o decímetro cúbico. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros. Então para eu transformar algo de metro cúbico para decímetro cúbico, basta eu multiplicar por 1000. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, multiplicar esse 1,2 por 1000. Isso significa que a gente vai andar com a nossa vírgula 3 casinhas para a direita. Então nossa vírgula está aqui, vou andar 1, 2, 3. Ela vai aparecer aqui. E aonde ficou vazio, a gente vai acrescentar zeros. A gente apaga a vírgula onde ela estava e não vai mais precisar dessa vírgula. Portanto, 1,2 metros cúbicos é a mesma coisa que 1.200 decímetros cúbicos. E como a gente já sabe, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou seja, não precisa fazer conta nenhuma, é só trocar a unidade de medida. Isso significa, então, que 1,2 metros cúbicos é igual a 1.200 litros. Essa, portanto, é a resposta da nossa questão. O que isso significa? Que esse tanque de água, se for enchido até 2/3 da sua capacidade total, terá 1.200 litros de água dentro dele.